Olá, amigos e amigas. Estamos hoje começando mais um programa TV Espaço da Comunidade, lugar de transformação política e social. Nas últimas 21 semanas e 20 programas, você tem escutado essa frase várias vezes, não por mim, na verdade eu nunca apareci por aqui, pelas telas da TV Espaço da Comunidade, apesar de estar presente em todos os programas. Hoje é uma celebração e é um momento também da gente inverter os papéis. Michael Martins, que estava na posição confortável de entrevistador, agora vai ser o nosso entrevistado de hoje na TV Espaço da Comunidade, programa de número 20. Tomando todos os cuidados por conta dessa maldita pandemia que nos assola, estamos aqui hoje reunidos no nosso estúdio, que proporcionou tantos momentos bacanas, tantas entrevistas geniais, emocionantes e importantes que nós tivemos aqui. Então você que tem alguma pergunta a fazer ao vereador Michael Martins, o dia é hoje, o momento é agora. Depois da vinheta a gente retorna. É Michael! É Michael! É Michael! Muita gente falou que Michael eleito não faria nada, que suas promessas eram faixa, que não lutaria como o Pri fez. Michael mostrou uma nova política compromissada, enfrentou os ataques de alma lavada. Seu nome só cresce com trabalho e devoção. Pode ver aí as ações no espaço da comunidade, com projetos massa pra toda a cidade, fazendo história, só não vê quem não quer. Pode ver aí as demandas do povo chegam à tribuna, lembrando justiça, e cultura, falando a verdade, doa quem o é. E deixe falar pra me derrubar. Sou forte guerreiro e tenho meu povo e a minha missão. E deixe falar, não vou me calar, na minha voz mando eu. Faça a sua parte, tô fazendo a minha e por nós já Deus. Porque nós, homens e mulheres, aprendemos a viver de forma digna e nós não iremos dar um passo atrás. Muito bem, estamos de volta, já começando aqui o nosso programa, agradecendo as pessoas que estão nos assistindo e avisando que hoje a gente vai ter um formato diferente. Os comentários de vocês a gente não vai colocar na tela, mas todas as perguntas que vocês fizerem vão ser lidas, vão ser trazidas aqui para o nosso momento. E a primeira pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte: Michel, depois desse vídeo onde mostra a sua trajetória política, você que lutou tanto e hoje se encontra vereador na cidade de Vaza Alegre, qual é a sensação hoje, 3 anos e meio depois, qual é a sensação de estar na posição na qual você está como vereador de oposição em Vaza Alegre? Inicialmente, boa noite, Bruno Siebra. Desde já eu queria agradecer pela concretização desse projeto. O nosso mandato não é um sonho de uma pessoa, mas é um sonho de um coletivo, E eu fui esse cara escolhido para poder estar mais na linha de frente. Mas atrás de mim tem muitas pessoas que fazem com que tudo aconteça. E você é uma dessas pessoas e eu não poderia deixar de lhe agradecer por esse 20º programa da TV Espaço da Comunidade. Como também, uma boa noite para você, internauta, sempre nos acompanhando aqui na TV Espaço da Comunidade. Uma boa noite muito especial a todos que colaboraram no decorrer desses 19 programas. Tivemos várias pessoas entrevistadas, cada uma trazendo uma contribuição mais importante que a outra. Então a todos, muito obrigado por fazerem parte dessa história de celebração do 20º programa da TV Espaço da Comunidade. E vamos aqui, Bruno, para essa reflexão, como que eu me sinto depois de 3 anos e meio como um vereador de oposição. Eu me sinto com a certeza do dever cumprido.
né? O político, ele não faz para o hoje, né? Ele não pode fazer pensando no hoje. O político ele tem que tomar suas atitudes pensando numa reflexão que vai vir no amanhã, que vai vir daqui a 2, 3, 4 anos. Porque muitas das vezes, no calor do momento que nós vivemos, as pessoas ficam um pouco, desculpa eu usar essa palavra, mas irracionais. Essa política polarizada do nosso município, ela deixa as pessoas às vezes um pouco cegas, porque as pessoas se prendem muito, resumem muito a política a esse confronto. Então, eu hoje tenho a minha consciência tranquila. De tudo que eu faço, o decorrer desse trabalho que foi feito, ele vai ser analisado com mais propriedade, com mais consciência daqui a um tempo. É por isso que a gente se preocupa sempre em documentar todo o nosso trabalho de forma organizada, sempre no final do ano elaborando um relatório de atividades, deixando na biblioteca pública, entregando os principais órgãos do município, para que no futuro, sem estar no calor do momento, as pessoas possam analisar de fato e ver que realmente nós fizemos um trabalho consciente, fazendo jus a cada centavo que nós recebemos do cidadão vazalegrense, mas fazendo jus principalmente a cada voto de confiança que foi me dado há 3 anos e meio atrás, né? Então, é a certeza da consciência tranquila. Michel, mas uma coisa interessante é que o nosso programa ele trabalhou diversos temas já. Tivemos cultura com Tiesca e Romildo e Léo Mix. Tivemos a presença aqui de políticos como Zé Helder, João Eufrásio, Vanderlei, Capitão Horizonte. Nós tivemos psicólogos como Netinho, Ítalo, Jaisla. Várias pessoas passaram aqui e em um desses momentos eu fui compartilhar o link do grupo para determinado grupo de pessoas assistir e uma pessoa disse assim, o tema é até interessante, mas é Michael, eu não vou assistir. Então, como é que tu avalia a causa dessa rejeição que algumas pessoas têm a Michael? Se é de Michael eu não gosto, mesmo que seja uma coisa que me favoreça. Como é que tu analisa isso? Bruno, eu analiso que eu estou fazendo a minha parte. Talvez essa pessoa não esteja fazendo a dela. Né? Por que eu sei que eu estou fazendo a minha parte? Porque está chegando o material até essa pessoa e ela está expressando, né? Que reconhece que o tema é bom, reconhece que a ideia é boa, mas a ignorância da pessoa por levar por um lado uma política mesquinha, de uma política polarizada, faz com que a pessoa não consiga degustar o momento, ensinar e aprender. Teve um outro fato interessante, eu propus no decorrer desses 3 anos e meio várias sessões solenes na Câmara Municipal. E uma das sessões solenes foi com relação o aniversário de Dr. Pedro Sátilo, que é uma figura ilustre do nosso município, um homem que tem a sua marca aí na história do nosso município, ele jamais poderia deixar de ser homenageado. Então eu propus essa sessão. Foi realizada uma sessão linda e muitas pessoas não foram porque foi uma proposição do vereador Michel Martins. Então assim, o tempo vai passar e daqui a 10 anos, 15 anos, quando forem lá nos documentos, no ano que o Dr. Pedro completou tantos anos, quem foi que estava na sessão solene, quem estava na programação, quem propôs, a minha marca vai estar na história. Indiferente de ser um aliado político ou não de Dr. Pedro, eu consegui ultrapassar essa barreira e ver ele como um cidadão, alguém que contribuiu para o progresso da nossa cidade. Agora, que pena que muitas pessoas não conseguem ultrapassar as barreiras partidárias e deixam de vivenciar esses momentos tão importantes. Então, eu tenho pena dessas pessoas. E o pior é que, às vezes, isso vem de pessoas que são aparentemente esclarecidas. E aí? Será que essas pessoas são esclarecidas mesmo? Será que essas pessoas ajudam a construir uma sociedade? Ou são pessoas que tiveram oportunidade de estudo, oportunidade de emprego e acabam se fechando em si e fazendo um desserviço para a sociedade? Porque no lugar de fazer a nossa sociedade crescer, se tornar reflexiva, um lugar melhor para os seus próprios filhos, não. Fazem questão de tornar a nossa sociedade mesquinha, miúda. Então eu tenho pena dessas pessoas. Muito bem. Lembrando a todo mundo que está participando, perguntando, tem algumas perguntas bastante pertinentes aqui que a gente vai encaixar depois. Mas eu gostaria de ressaltar uma questão que fica martelando na minha cabeça, que deve ser um sofrimento muito grande para Michael.
como é, Michel, por causa dessa rixa inexplicável que as pessoas têm, ou tem até um motivo, não sei, como é ter que criar um programa na internet para poder ter espaço para apresentar uma agenda positiva por falta de outro espaço em Vaza Alegre em que isso seja possível? Porque quando a gente escuta geralmente o nome de Michael na imprensa, ou é uma notinha porque tem que sair, né, porque é um vulto muito grande, ou então é alguma rixa política, alguma denúncia, como já aconteceram várias vezes. Então, como é ter que criar a TV Espaço da Comunidade para poder ter mídia? Como é esse sentimento? É libertador? É um transtorno? Como é que você avalia isso? Bruno, inicialmente nós precisamos fazer uma leitura do que é a mídia. O que é a mídia? Quem é dono da mídia? A mídia tem dono? A mídia é democrática? Não é democrática? E a gente precisa fazer uma leitura, né? Eu aprendi a sobreviver nesse meio, porque eu compreendi como é o sistema. Se você for olhar aqui em Vaza Alegre hoje, qual é o principal veículo de comunicação, o mais conhecido, o que tem mais história? Logicamente é a Rádio Cultura de Vaza Alegre. Só que a Rádio Cultura é uma empresa privada, ela tem um dono, né? A Rádio Cultura ela pertence ao ilustre Dr. Pedro Sátiro. Ele é dono dessa rádio. E ele, como dono da rádio, ele também é um político ilustre aqui do nosso município, e que, uma vez ele tendo a rádio, essa rádio ela tem o seu lado político. Você pode dizer, não, mas a rádio ela é um espaço democrático, é um espaço que não tem nenhuma questão política. Não tem como dizer isso, né? Não tem como você dizer isso. A rádio, claro que ela tem, né? Ela pode buscar se aproximar o máximo possível da democracia, do debate aberto e tudo, mas ela tem sim um lado, porque o dono da rádio é um político histórico do nosso município, que é padrinho político do atual prefeito de Vaza Alegre, que é o senhor José Helder. Prefeito esse que contrata serviço da rádio. Então, a prefeitura coloca dinheiro dentro da rádio. Quem é o prefeito que vai colocar dinheiro dentro de uma rádio para falar mal dele? Nenhum, né? Então, primeiro eu tive que compreender isso. Eu não podia exigir do principal veículo de comunicação aquilo que ele não podia me dar. Então, depois que eu assimilei tudo isso, que eu compreendi tudo isso, começou o processo de libertação. Aí, nós buscamos criar um espaço para debater da forma que eu queria que fosse a mídia, que fosse a imprensa do nosso município. Nós buscamos criar um espaço, que é a TV Espaço da Comunidade, onde nós pudéssemos trazer todas as vertentes políticas, todos os temas pertinentes. Aqui nessa TV nós já tivemos a oportunidade de falar com o Capitão Horizonte, como você já disse na introdução, tivemos a oportunidade de falar com o João Eufrásio, Vanderlei Freire, com o José Helder. Então a TV Espaço da Comunidade, ela veio para fazer aquilo que eu estava sentindo dificuldade. Mas não era só eu que estava tendo dificuldade. Tinha muita gente também. Através do programa da TV Espaço da Comunidade, nós podemos conhecer a história de um jovem como Leonardo, Léo Mix. Um jovem negro, de família pobre, mas que é um artista nato. Um jovem que tem a arte na veia, que tem muito a contribuir com Vaza Alegre e que muitas das vezes não tem um espaço que deveria ter na mídia, não tem um destaque que deveria ter. Então a TV Espaço da Comunidade veio para quê? Para dar oportunidade também para essa pessoa, para esses jovens. Nós tivemos a oportunidade de trazer vários profissionais aqui, psicólogos, jovens recém-formados, que precisam de oportunidade. Então a TV Espaço da Comunidade é uma forma de combater aquilo que a gente acha que não é da forma que deveria ser, mas é acima de tudo um espaço para dar oportunidade às pessoas. Sobre essa questão da mídia, eu falo isso porque recentemente tu foi vítima de uma calúnia acerca do auxílio, né? Do auxílio emergencial. Usaram os dados da tua esposa e tal e colocaram isso lá. E
não houve o mesmo espaço para tratar sobre esse tema como teve outras vezes em que algumas pessoas já foram te denunciar e tiveram horas e minutos e dias e dias e dias na mídia. Por isso que fica essa questão da inquietação. É essa compreensão que eu tenho e que as pessoas precisam ter, né? A esposa de Michael foi vítima de uma fraude no auxílio emergencial. Uhum. Assim que nós tomamos conhecimento, que já tomamos conhecimento através de uma postagem caluniosa no Facebook, eu de imediato, sem nem saber o que estava acontecendo, eu já gravei um vídeo com minha esposa. Esse vídeo, Bruno, teve uma repercussão muito grande, muitos compartilhamentos, muitos comentários positivos, as pessoas dando força para mim e para minha esposa, porque conhecem a nossa família. E a imprensa de Vaza Alegre se silenciou. Talvez se a minha esposa tivesse feito esse auxílio, talvez se tivesse caído na boca do povo de forma opressora, talvez se as pessoas tivessem começado a xingar ela, oprimir a minha pessoa, talvez a imprensa tinha dado um destaque. A imprensa tinha dado um destaque, falado, a esposa do vereador Michel fez auxílio, pode pegar não sei quantos anos de cadeia. Mas como a recepção da sociedade foi diferente, como nós tivemos um apoio da sociedade, a imprensa não teve coragem nem de dizer esposa do vereador Michael foi vítima de uma fraude. Porque esse é o pressentimento que a gente tem. Quando não é para falar bem, quando não tem espaço para falar mal, que não se fale de bem. Então esse é o pressentimento que a gente tem, é por isso que eu busquei construir uma relação com as pessoas através da internet. Agora eu quero deixar bem claro, todo o meu respeito aos profissionais que fazem a imprensa do município de Vaza Alegre, principalmente das rádios, né? Todo o meu respeito. Dentro da sociedade que nós vivemos é totalmente compreensível esse tipo de atuação. É totalmente compreensível esse tipo de atuação dentro do nosso município. Como eu disse, né? É impossível que um prefeito que coloque recurso dentro de uma rádio admita ela fazer um contraponto, uma crítica. Essa, infelizmente, é uma triste realidade do nosso país que fica normal sem as pessoas nem perceberem. Inclusive, Michel, tem um imposto muito alto que a gente paga aqui em Vaza Alegre, que é o imposto de ser amigo de Michael Martins. Se torna complicado. A gente tem, por exemplo, no ano passado teve pessoas aqui da nossa pequena equipe perseguidas durante determinado processo eleitoral, só pelo fato de serem próximos a Michael Martins, né? Eu recordo que no primeiro dia que eu fui transferido, né, de local, que eu cheguei lá no meu novo local de trabalho, foi uma pessoa lá, o único requerimento que ela tinha na secretaria foi falar mal de Michael Martins na minha frente, sabe? Então tem um imposto alto que a gente paga em Vaza Alegre aqui, que é ser amigo de Michael Martins. A gente sabe que os nossos livros não vão ter aquele tchan, as nossas músicas não vão ter aquele tchan, mas a gente paga o imposto com satisfação, sabe? Porque a gente vê um trabalho muito bem feito sendo realizado. Vou dar uma pausa aqui nas minhas perguntas, Michel, para tu saudar aqui o pessoal que está assistindo. Hoje vai ficar complicado aqui. Tem muitos comentários, vá saudando o pessoal. Queria aqui agradecer, né, as pessoas que estão aqui nos acompanhando, a Zilma Expedita, a Irandé Queiroz, o Igor Rodrigues. Deixa a pergunta do Igor para mais tarde, uma pergunta muito boa. Muito bem. Né? José Lopes Teixeira, nosso psicólogo, parceiro do Espaço da Comunidade, José Itamar de Oliveira, Marta Iris Fernandes, Siebra, né? Esse nome aqui é muito forte. Marta Siebra, Luiz Fernando, Josué Leandro, Lázaro Bezerra, meu presidente do sindicato, Antonieta Maria, minha grande amiga. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui nos acompanhando na TV Espaço da Comunidade. Façam sua pergunta e aqui não tem censura, viu? Pode fazer a pergunta que a gente responde. Geraldo Moreira, José Pereira, Dalva Costa, Antônio Fernando, enfim, Elza Jerônimo, Angelita, Capitão Horizonte. Muito obrigado a todas as pessoas que estão participando conosco. Muito bem.
Michel Martins. Eu queria, antes, Bruno, só queria aqui fazer um pequeno observação, né? Realmente, os meus amigos, eles têm pago um preço alto, Bruno, por manter a amizade comigo. E eu sou muito grato a Deus por ter participado desse momento da minha vida. Porque isso veio mostrar quem realmente são os meus amigos e quem não são os meus amigos. E quem não é meu amigo não quer dizer que necessariamente é meu inimigo. Pode ser um colega, pode ser um conhecido. Mas eu aprendi que amigo é uma coisa que vai muito além do simples bom dia, boa tarde, boa noite. Então esse processo que eu vivo mostrou verdadeiros amigos. Mostrou que, enfim, pessoas que eu vivi toda uma vida se recusaram em alguns momentos até de estender a mão para mim. E pessoas que eu não vivi toda uma vida foram humanas, né? E através dessa humanidade surgiu grandes amizades. Então eu agradeço aos meus amigos que pagam esse imposto tão caro por manter a nossa amizade, né? Só Deus mesmo que vai pagar cada um. E interessante, Michel, essa tua presença como vereador em Vaza Alegre, né? Porque tu é peculiar. Você foi um vereador sem palanque. Porque naquele processo em que o PT fez o que fez, né? E você acabou entrando em dissidência e acabou virando um vereador sem palanque. Como é que tu analisa essa situação? E eu quero fazer uma pergunta muito sincera. Sabendo que essas pessoas têm esses pensamentos que ela tem sobre ti, tu acha que se tu tivesse permanecido no grupo, você seria vereador hoje em Vaza Alegre? Bruno, para ser bem sincero, eu acho que seria difícil, muito difícil. Porque, primeiro, eu conheço o estilo da política, né? A política, essa política tradicional, ela demanda um custo financeiro muito grande. E eu acredito que a situação que eu vivi em 2016, ela trouxe comoção para as pessoas, trouxe solidariedade das pessoas, trouxe sinceridade das pessoas. Então as pessoas, elas acreditaram em mim. Primeiro que o fato de não ter o palanque mostrou personalidade. Eu poderia muito bem, diante de tudo aquilo que passou, eu ter ido para o palanque que o PT coligou, né? Poderia ter ido, mesmo sem querer estar lá, mesmo sem comungar, mas eu poderia ter dado uma de egoísta, olhado só para mim, com um projeto meu, e vou ali subir, vou usar essa estrutura, vou colocar o pé no bucho aqui para mim poder ganhar algum recurso, né? Mas não, eu não subi no palanque, fiz a minha campanha, só queria chegar até o final da campanha de cabeça erguida, na certeza que eu dialoguei com as pessoas. Então eu acho que essa postura minha me ajudou muito. Então eu caminhei, nos encontramos, né? Chegamos a nos encontrar aí nas caminhadas aí, na caminhada difícil. Nós éramos concorrentes. Era. Nós éramos concorrentes. E foi muito bom, Bruno. Eu chegava na casa das pessoas e às vezes as pessoas, infelizmente nós temos essa cultura, né? Às vezes as pessoas querem alguma coisa pelo voto. E, Michael, eu estou precisando aqui de uma ajuda para fazer um reparo no telhado da casa. E eu conversava com a pessoa, falava das minhas ideias, dos meus projetos, dos meus sonhos, entregava o meu panfleto, dizia que eu não podia ajudar financeiramente, e tomava um café, batia um papo. E depois, quando eu ia saindo, muitas vezes aconteceu isso. A pessoa bater no meu ombro e falar: mas tu não vai nem prometer? Aí eu olhava e falava assim: se eu prometer para a senhora que eu vou ajudar aqui no telhado, se eu for eleito, a senhora acha que eu consigo cumprir prometendo em todas as casas do município de Vaza Alegre? Aí a pessoa olhava: não, né? Aí eu dizia: pois é, então eu não quero perder a oportunidade de poder voltar aqui de novo e tomar um café, porque se eu prometer para a senhora e não cumprir, eu não vou ter coragem nem de passar na frente da casa da senhora. E a pessoa dizia: vou tirar um votinho aqui para você. E isso aconteceu muitas e muitas vezes, Bruno. Então, eu acho que a maneira que se deu a campanha, as pessoas sentiram a verdade no meu olhar, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Hoje, Michel, você foi para a oposição, na primeira bancada de oposição que terminou unida, né? Eu não recordo na história municipal uma bancada que tenha ficado, mesmo com suas diferenças, um pouco tão coesa. Eu tenho essa pergunta a lhe fazer.
dentro da bancada de oposição, você conseguiu se sentir totalmente confortável ou existe uma rejeição a Michael Martins mesmo ali dentro do ciclo da oposição? Bruno, eu consegui me sentir à vontade, isso aí é fato, a prova disso é que eu estou na liderança do partido desde o início. Né? Eu comecei como vice-líder da bancada, o vereador Zé Batista sendo líder, depois eu assumi a liderança do partido e eu me sinto à vontade. É claro que às vezes eu tenho a minha forma própria de atuar como vereador. Eu tenho a minha assessoria, eu tenho meus colaboradores e às vezes a forma com que a gente trabalha, às vezes acaba transparecendo em alguns momentos que a pessoa quer se sobressair e às vezes acaba tendo algum tipo de sentimento, mas nada que prejudique o nosso trabalho, nada que prejudique a nossa unidade. Eu sou muito grato por participar da bancada de oposição e sou muito grato, Bruno, por fazer parte dessa construção coletiva. Né? A bancada ela não se desmanchou, a bancada ela começou com 6 vereadores, vai terminar com 6 vereadores, e isso não é por falta de oportunidade, de propostas, né? Hoje um vereador que queira se vender para quem está no poder é a coisa mais simples que tem, é a coisa mais fácil que tem, né? Quem é o prefeito que não quer ter maioria absoluta, que não quer ter todo mundo na Câmara lá só batendo palma, né? Quem é que não quer? Mas a bancada de oposição entrou com um propósito e eu me sinto feliz por ser um desses pilares que fez com que essa bancada se tornasse unida, através do diálogo, através das pautas, através da união. Então eu tenho a minha contribuição dentro desse processo. Eu acho que isso também é um diferencial dessa legislatura e dessa bancada de oposição, que não veio para ficar à toa, mas veio para cumprir a sua missão. Pronto, Michael, aí é que eu engancho a pergunta do Igor Rodrigues, que faz parte de um grupamento político que tem um pensamento diferente do seu, do meu também, mas é um jovem que está aí se mostrando preocupado com a situação do seu bairro. Acredito que ele seja pré-candidato a vereador, não sei, ligado ao Capitão Horizonte. E ele fez uma pergunta bem pertinente no começo, que eu estou guardando ela aqui para esse momento. Sendo um nome na cidade que é reconhecidamente forte, reconhecidamente poderoso em termos de mexer com as estruturas da política local, como é que tu avalia o fato de não ser o candidato a prefeito? Como é que tu avalia o fato de não ser candidato a prefeito? Foi tranquilo? Você está feliz com a legislatura e quer continuar, quer reconduzir, quer trabalhar mais nesse sentido? Como é que você se sente em relação a não ser candidato a prefeito dessa eleição? Bruno, para quem me conhece, as pessoas sabem que eu sou muito temente a Deus. E quando algo na sua vida está dentro dos propósitos de Deus, até as pedras elas comungam para o sim. Quando começou esse diálogo com relação à candidatura a prefeito da oposição, eu sugeri que fosse feita uma pesquisa. Né? Isso eu sugeri há mais de um ano atrás, em uma reunião em Fortaleza, que fosse feita uma pesquisa. Pegasse ali os nomes de quem se colocava à disposição. Eu fui uma das pessoas que me coloquei à disposição nessa reunião e fizesse uma pesquisa. O nome que fosse melhor avaliado pelo povo de Vaza Alegre seria o nome que seria o candidato a prefeito. Porque a nossa ideia era o quê? Era ir de acordo com o sentimento da sociedade, que se torna uma campanha mais tranquila. Uma coisa é nadar a favor da maré, outra coisa é nadar contra a maré. Então, a ideia de uma pesquisa era para a gente compreender o pensamento do povo de Vaza Alegre, compreender a avaliação da bancada e compreender a questão dos nomes que estavam sendo colocados. O tempo foi passando e a minha proposta ela não foi validada, né? Não foi feita a pesquisa, e não sendo feita essa pesquisa, eu particularmente não me senti em nenhum momento confortável para dizer eu sou um pré-candidato a prefeito. Né? Eu acho que eu não tenho essa... Michael, eu acho que eu não tenho esse como se dizer, essa condição de chegar e bater e dizer eu sou e fazer e acontecer. Né? Eu acho que não. Então, uma vez não sendo feita a pesquisa,
eu não coloquei meu nome como pré-candidato e não me arrependo. Como eu disse, quando as coisas estão no plano de Deus, até as pedras comungam para que dê certo, comungam para o sim. Então, fico feliz em ter meu nome aí veiculado nas ruas, nas praças. Fico feliz, né? Fico muito feliz mesmo por as pessoas lembrarem de mim como uma pessoa que pode um dia contribuir com o poder, numa candidatura ao poder executivo do município. Mas estou tranquilo porque Deus está acima de tudo, está à frente de tudo e tudo se encaixa no tempo certo. Hoje nós temos aí o Ribamar, que é um grande nome, é o nosso candidato a prefeito da oposição e vamos fazer sim uma belíssima campanha. Muito bem. Nessa corrida política, você fez um amigo inusitado, vamos dizer assim. Inusitado na cabeça de muita gente, né? Que foi o Capitão Horizonte. Inclusive ele participou aqui do nosso programa e muitas pessoas questionaram, mas como é que pode? Michael é de esquerda e está conversando com o maior representante da direita vazialegrense. Como é em que ponto, né, em que termos o diálogo entre Michael Martins e Capitão Horizonte ele é possível e por que que ele é possível e necessário? Bruno, hoje existe um diálogo entre o vereador Michel Martins e o Capitão Horizonte e com tantas outras pessoas do município de Vaza Alegre, porque eu aprendi a enxergar a verdadeira política, né? A verdadeira política não é essa política que fica um grupo contra o outro se matando. Não é. Essa é a política da emoção. Nós precisamos da política da racionalidade, onde tenha um grupo A, grupo B, grupo C, mas que conversem entre si, que dialoguem entre si, que coloquem as suas ideias na mesa para serem amadurecidas. Isso é uma verdadeira política. Essa é a política que mexe com a mente, essa é a política que constrói. Essa política só de briga, de xingamento, só é bom, sabe para quem? Para quem está no poder, para quem está ganhando com esse monte de gente brigando. Para essas pessoas é bom. Essa questão de ideologia, será que Vaza Alegre tem ideologia? Não tem. E hoje eu tenho essa concepção. Esquerda, direita, será que tem isso aqui em Vaza Alegre? Talvez nós estamos precisando vencer primeiro o coronelismo, para poder chegar, para poder falar em questão ideológica. Bruno, eu muitas vezes, eu balancei bandeira, eu briguei na rua, eu fui preso em campanha política, eu fui militante aguerrido, mas aí depois eu fui pensar, fui meditar, sempre quando terminava a eleição, eu via pessoas que não iam para a rua, não brigava, não gritava, não balançava a bandeira, pessoas que inclusive dizia para os líderes, não, tenha paciência, que Michael é assim mesmo, mas não se preocupe não, que a gente... E depois no final das contas essas pessoas elas assumiam cargos importantes, sem passar por um debate construtivo. Então assim, até que ponto eu estava construindo? Até que ponto eu estava fortalecendo um grupo, uma ideologia, um pensamento? Se eu estava servindo apenas como massa de manobra, né? Se eu era o cara que ia para a rua, que balançava a bandeira. Então hoje eu tenho essa percepção, hoje eu tenho esse pensamento, né? Aqui em Vaza Alegre não tem espaço para discutir a questão ideológica. Ainda não. Muitas pessoas não sabem nem a importância da Constituição brasileira. As pessoas não sabem nem qual é o regime que nós vivemos. Muitas pessoas não sabem nem o que é democracia. Como é que vamos discutir ideologia política? Se as pessoas precisam aprender primeiro o que é democracia, o que é uma Constituição, o que é um direito. Então, assim, esse debate ideológico, ele só serve, sabe para quê? Para poder fortalecer pessoas. Quem ganha com esse debate ideológico é pessoas. Tem pessoas que ganham com essa briga na rua. Tem pessoas que ganham com essa confusãozinha que fica sendo feita entre direita, esquerda e não sei o que lá. E ninguém nem sabe o que é isso. Mas brigam.
Então, a partir do momento que eu comecei a compreender a política, eu passei a não fazer mais parte desse pensamento. Eu dialogo com o Capitão Horizonte. O fato dele votar no Bolsonaro não faz ele uma pessoa pior do que ninguém. Que é isso, gente? Capitão Horizonte, o capitão da Marinha Brasileira, um cara que construiu uma linda família, tem a sua esposa, seus filhos, passou aí, parece que foi 30 anos, né? 30 anos na Marinha. Um cidadão exemplar. Aí porque votou em Bolsonaro esse cara não vale nada? Porque votou em Bolsonaro eu não posso conversar com esse cara? Aí quer dizer que um que até ontem era bandido e hoje, porque não votou em Bolsonaro, esse aí eu tenho que conversar. Esse aí é bom. Então assim, eu não topo mais fazer esse tipo de debate. Eu não topo mais fazer esse tipo de diálogo, Bruno. Eu não vou ser massa de manobra. Muitas pessoas queriam ver realmente Michael brigando com o Capitão Horizonte. E isso eu não vou fazer nem com o Capitão Horizonte, nem com o atual prefeito de Vaza Alegre, nem com o ex-prefeito de Vaza Alegre. O que eu vou fazer é o seguinte, é um debate moderado, proposição. Se tiver alguma coisa errada, eu vou lá e apresento e espero os órgãos fiscalizadores fazerem a sua parte. Mas eu nem vou querer ser juiz, nem promotor, nem justiceiro. Então, essa é a política que eu penso, é a política que eu acredito, é a política que precisa em Vaza Alegre. E com relação à ideologia, vamos primeiro aprender sobre democracia. Exatamente. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando aqui, inclusive o Capitão Horizonte que está nos assistindo, Igor Rodrigues. Se Michael quiser citar aqui alguns nomes, estão aparecendo na tela, gente, mas hoje não vai ser possível colocar na tela e o apresentador não enxerga porcaria nenhuma. Eu queria agradecer aqui, eu estou vendo aqui Verônica Salviano. Olha, Bruno, eu fico feliz em ver esse comentário da Verônica Salviano e ver essas palminhas dela, porque a Verônica Salviano, ela não desistiu de mim, eu acho, né? Eu não desisti dela. Em um outro momento, na política de Vaza Alegre, eu e Verônica, nós nos desentendemos e nos afastamos. Foi na campanha de governador, eu acho. Uhum. Eu acho que foi na de governador? Não. Não sei. Não. Eu acho que na de governador, acho que nós nos aproximamos. Eu sei que veio a campanha de presidente e ela tinha um pensamento dela e eu tinha o meu. Uhum. Só que eu não queria abrir mão daquela amizade. Por quê? Porque eu já tinha perdido aquela amizade uma vez por causa de política. Por causa de uma eleição, eu acho que foi de governador, não sei. Por causa de uma eleição, a gente se afastou um pouco. Aí depois veio uma outra eleição, a gente se aproximou. E aí, por fim, quando veio a de presidente, aí eu fui e falei, não vou perder essa amizade, eu vou me segurar, eu vou respeitar. E, sabe, ela botou aqui, foi na de governador. Foi na de governador. Eu acho que foi na de governador que a gente se aproximou, foi, enfim. Mas eu sei que eu falei assim, eu não vou perder essa amizade. E mesmo ali eu respeitava ela e tudo, ela votava no presidente dela, que ela acreditava, e eu me segurava para não falar nada, e às vezes eu ficava nervoso porque eu não falava nada na postagem dela, ela queria falar na minha, mas o certo foi que eu respeitei, e eu me sinto feliz por isso. Bruno, a pior coisa que tem é perder uma amizade por política. Sabe? É muito triste, cara, porque a política passa, os políticos passam, o cidadão comum não está ganhando o salário de político, não está vivendo a vida boa do político. A gente permanece aqui em Vaza Alegre. Uhum. Então, assim, é triste você perder uma amizade verdadeira por causa de política. Se for uma amizade fuleiragem velha, é bom, né? Que Com certeza. Cai fora. Agora, uma amizade bacana, você perder por causa de política... Acho que a verdadeira não sai não, Michel. A verdadeira não vai embora não. Eu me considero aqui, vou usar um exemplo meu aqui. Não sei se ele está assistindo, se tiver um abraço para ele, mas acredito que não, está em Natal. Minha amizade com o Alisson, que é totalmente, nós somos opostos em termos de opiniões sobre a maior parte das coisas, mas sempre não larga a amizade por causa dele. A gente, com certeza, a gente tem que respeitar. Como eu falei aqui, o fato da pessoa ela votar num determinado candidato não quer dizer que você não pode ser amigo e não ter o respeito. Mas Michael, em certas situações de política, aqui em Vaza Alegre, sendo, vamos dizer assim, adversário, eu odeio essa palavra.
porque coloca nós uns contra os outros. Adversário, fulano é adversário. Odeio essa denominação aqui em Vaza Alegre. Chega ao ponto de você ser até mal atendido no comércio. Se o dono não gostar de você politicamente, você vai consumir, dar dinheiro ao infeliz e ele lhe destratar por questões políticas. Isso acontece em Vaza Alegre. Aconteceu hoje. Com certeza. Aconteceu hoje. E é triste quando a gente vê determinadas coisas acontecendo. E vai na minha pergunta aqui para o momento. Tu acha que isso muda? Tem como mudar? E qual é a tua perspectiva de como fazer essa mudança? Bruno, eu acho que tem como mudar se as pessoas que acreditam nessa política não desistirem. E aí está o X da questão. Tu está preparado para ser candidato a vereador de novo? Está preparado para pagar esse preço? Eu estou fazendo essa pergunta para você, porque eu sei que você é um sonhador, assim como eu. É uma pessoa que acredita numa sociedade bacana. Então, para mudar, a gente não pode desistir. Não, eu vou só interpelar aqui. Se for para comprarem a outra metade da minha família para não me apoiar, pode levar, né? Parente falso sempre quer que vá-se embora, né? Que da outra vez compraram um pedaço da minha família para não me apoiar, sabotaram minha campanha de todo jeito, tirei 205 votos sem gastar quase nem um centavo, né? Isso é honra, é melhor do que gastar rios de dinheiro e tirar só o dobro de voto que eu tirei, não consegui nada com nada. Esse é o preço caro que a gente paga. A política, ela pode ter uma mudança? Pode. Mas para isso, as pessoas que sonham, que acreditam numa política diferente, não podem desistir. Mas é aí que está o X da questão. É muito difícil, Bruno. Sobreviver nessa política é difícil. Porque as pessoas que pensam diferente, as pessoas que buscam construir uma política diferente, elas são massacradas, elas são perseguidas. E tem alguns casos que elas são mortas, literalmente falando. E você falou aí nessa questão de adversário. Por que tem isso aqui em Vaza Alegre? Porque isso aí é a pitada, é o tempero final. Aqui em Vaza Alegre você pode perceber que quando chega o período eleitoral, no lugar de chamar todo mundo para um diálogo, o que é feito? É feita a divisão. É criado logo os grupos de WhatsApp, é criada as coordenação de bairro, é para cada um ir para o seu quadrado, Bruno. É quem for do lado tradicional de Doutor Irã tem que ir para o lado tal, quem for do Doutor Pedro tem que ir para o lado tal. A gente tem que dividir esse povo, porque se a gente não dividir, corre o risco deles conversar entre si. E eles conversando entre si, pode ser que eles se entendam. E eles se entendendo, pode ser que eles questionem. Então o que a gente tem que fazer? Tem que botar a música na rua. É poeira para um lado, é alegria para o outro. Vamos dividir esse povo. Aí os que é bem doente mesmo, né? Vão tudo se dividir. E aqueles que não são, que ficam ali, aí sim, vamos tentar ir para o convencimento, vamos tentar buscar, vamos tentar trazer. É isso. A política de Vaza Alegre não é uma política propositiva. Não. Para tu ter noção, um município tem 40 mil habitantes, que tem tantos jornalistas, tem rádio, tem tanta gente na mídia, na imprensa. Me diga, Bruno, quantos debates para prefeito você já viu em Vaza Alegre? Quantos debates você já viu? Não tem. Porque a intenção não é disputar o voto pela proposta. Não é disputar o voto pela ideia, não é disputar o voto pela consciência. A intenção é dividir cada um para o seu quadrado. Fica aí no quadradinho aí. É isso. Então essa política onde não tem um debate, onde não tem a ideia, não consegue mudar uma sociedade. Eu recordo até que na eleição passada eu propus, muito inocentemente, um debate para vereador e alguns vereadores aceitaram participar desse debate. Um desses vereadores foi você. Que a gente ia fazer um debate entre os candidatos a vereador ali, mas infelizmente não vingou. Porque o que vinga mesmo... Inclusive eu fui interpelar um vereador na rua, vamos participar do debate e tal. Aí ele falou o seguinte, não, mas eu vou poder receber as perguntas antes. É o tipo de política, que a gente tem em Vaza Alegre. E amenizando um pouco, fazendo uma pergunta mais suave, Michel, tu é um cara ligado à igreja, ligado a diversos movimentos religiosos. Em Vaza Alegre, a Sociedade de São Vicente de Paulo é uma delas.
qual é a importância, eu vou fazer uma pergunta enganchada na outra. Qual é a importância da SSVP na tua vida? E como é que tu se sente recebendo, às vezes, ações contrárias e forças contrárias vindo de dentro de uma organização religiosa também por motivos políticos? Como é que tu acha essa influência do ranço político dentro da igreja? Eu faço parte da Sociedade São Vicente de Paulo desde 2003, né? Tem 17 anos que eu estou na Sociedade São Vicente de Paulo. E todo mundo sabe a minha história, né, Bruno? Quando eu vim de Minas Gerais morar aqui, eu vinha de uma vida totalmente rebelde. Eu já tinha morado em instituição, de menores. E quando eu vim morar em Vaz Alegre, eu busquei na igreja o meu amparo. E aí eu conheci a Sociedade São Vicente de Paulo. E teve um certo momento na minha vida que eu fazia parte de muitos grupos da igreja. Eu representava o município, a paróquia, na forania. Fui um dos fundadores do EJC, eu fiz EJC em Lavras. Fui um dos fundadores da Pastoral da AIDS, não somente em Vaz Alegre, mas na Diocese do Crato. Eu fiz parte, coordenei o grupo de coroinhas, fiz parte do grupo de liturgia, SCC, enfim. Eu participei de muitos grupos dentro da Igreja Católica. Porém, o tempo foi passando, eu me casei, família, eu tive que ir saindo de muitos grupos, mas eu não saí da Sociedade São Vicente de Paulo. Por quê? Porque a Sociedade São Vicente de Paulo é um grupo que está intimamente ligado ao serviço sem promoção, né? A gente faz a prática do Evangelho. Os vicentinos se reúnem no domingo, lê o Evangelho, faz uma oferta, faz uma visita para levar alimento para quem está com fome. E isso não tem propaganda. É um grupo que tem a prática na sua ação. Então, eu faço parte dos vicentinos. Hoje eu estou como presidente do Conselho Particular. Me tornei presidente depois de eleito vereador, porque nós chegamos em um certo momento que não tinha candidato. E na reunião do conselho, olha, não tem candidato. E eu não coloquei meu nome. Fui para casa e ficou aquela coisa martelando na minha cabeça, sabe? Tipo assim, Deus falando, Michael, tu não diz sempre que é grato aos vicentinos, que a tua vida foi através da SSVP e tudo mais, aquela coisa martelando, e ao mesmo tempo aquela parte humana dizendo, mas se eu for presidente dos vicentinos, eu sou político, pode ser que eu não consiga ajudar o grupo, as pessoas misturam e tal. E aí eu fiz uma carta, e quando chegou a reunião do conselho, que o presidente no tempo era o Wilton, perguntou mais uma vez, tem algum candidato? Não apareceu ninguém. Aí eu fui e pensei, não, Deus está querendo que eu seja o candidato. Deus está me testando para saber se realmente eu topo aqui esse desafio, ou se porque eu fui eleito vereador, não vou topar. Então, eu li a carta, coloquei todos os meus receios, medos, e coloquei o meu nome. E aí, para minha surpresa, depois que eu coloquei o nome, Padrinho Luizinho Cacaria colocou o nome também. E aí eu fui e fiquei assim, falei, graças a Deus. Deus me testou, eu dei o sim, Padrinho Luizinho colocou o nome, ele vai ganhar essa eleição. E veio a eleição e eu acabei sendo eleito presidente dos vicentinos, né? Nós estamos aí, quando for no início do ano, em fevereiro, vai ficar faltando um ano para concluir. E eu me tornei presidente da SSVP como vereador. O cargo não me tirou essa sensibilidade. E você falou da questão das críticas, do olhar, eles existem, Bruno. Infelizmente, tem pessoas que têm a cara, eu ia dizer cara de pau, eu vou dizer cara de pau. Tem as pessoas que têm a cara de pau de dizer que eu gosto do Michael na igreja, mas não gosto do Michael na política. E aí, tem como dividir? O que eu faço na política? Na política eu só coloco em prática aquilo que eu aprendo na igreja. É só isso. Eu na política, eu tento ser aquele cristão que eu sou nos vicentinos. Eu coloco na política em prática aquilo que eu aprendi dentro da igreja. Que é o quê? É defender as pessoas mais simples. É honrar a função de vereador, que é receber o dinheiro, mas trabalhar para fazer jus àquele dinheiro, que é o suor. Então, assim, eu sou um cristão dentro da política. Mas tem gente que diz que gosta do Michael da igreja, mas não gosta do Michael da política. E não gosta do Michael da política, porque o Michael da política coloca em prática aquilo que aprendeu na igreja.
Então eu cheguei a uma conclusão, Bruno, que as pessoas querem viver um mundinho dentro da igreja, onde todo mundo se abraça, onde todo mundo se beija, onde todo mundo é irmão de todo mundo, mas que quando vem para a vida real nem sempre é assim. Então, eu acabo me deparando com essas pessoas, porém isso não me desanima, isso não me entristece de forma alguma. Isso só faz eu ter uma percepção melhor de que o fato de você ter amigos na igreja não quer dizer que todo mundo é seu amigo. Então eu tenho muita gente, conheci muita gente bacana na igreja, muitos amigos bacanas na igreja, sabe, eu não vou citar nomes, mas são muitas pessoas, as decepções são poucas, né? Não se compara ao tanto de gente bacana que tem. Bruno, em 2016 teve gente que se envergonhou de tal maneira que não queria votar em mim porque eu não era do lado do prefeito que a pessoa votava. Que a pessoa simplesmente, Bruno, deixou de olhar no meu olho, né? A pessoa virou a cara para mim, porque não tinha capacidade de olhar no meu olho e dizer assim: Michael, eu não vou votar em você, mas que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus seja a tua força. Não teve coragem de apertar minha mão, Bruno, e me dar um abraço. E isso eu convivendo há 10 anos com a pessoa dentro da igreja, no mesmo grupo, e a pessoa não ter coragem de me abençoar, de me dar a bênção. Então, assim, isso deixa a gente triste? Deixa. Mas, em compensação, teve muitas pessoas que não votaram, porque o voto é uma coisa íntima, cada um vota quem quer, ninguém é obrigado a votar em ninguém, mas teve pessoas que chegaram perto de mim, me deram um abraço e falaram: Michael, boa sorte, Deus te abençoe. E teve pessoas que foram além, tiveram coragem de olhar nos meus olhos e dizer: você é um candidato que reúne boas qualidades. Se você é um bom cristão na igreja, se foi confiado muitas missões para você dentro da igreja, você vai ser um bom representante do povo. É por isso que eu voto em você e não escondo. Então, para mim, isso aí vale mais do que tudo, porque uma coisa é ser amigo nos momentos, vamos se dizer, mais confortáveis, outra coisa é ser amigo nos momentos mais difíceis da vida. Mas é a caminhada, com Jesus não foi diferente. Exatamente. Eu admiro esse teu lado religioso, porque eu fiquei até surpreso. A gente fez uma live, eu não sei se as pessoas de Vaza Alegre acompanharam, mas Michael fez uma live aqui com a SSVP, várias pessoas de vulto internacional, presidente internacional, me perdoe que eu esqueci o nome do rapaz, e o presidente internacional fazendo altos elogios. Eu fico feliz, fico emocionado, porque a gente vê que aquela pessoa que a gente está ali perto, na técnica, e está escutando todo o processo. Michael veio todo envergonhado: é uma live da igreja, tu quer transmitir? Eu transmito. Eu fiquei muito feliz pelo que eu ouvi. Né? Eu fiquei muito feliz pelo que eu ouvi. E isso é bacana, Bruno, porque confrade Renato, né, que é um grande presidente, é o primeiro presidente da Sociedade São Vicente de Paulo no mundo, né, o primeiro brasileiro, e ele poderia ter receios, né? Não querer reconhecer a pessoa do Michael Vicentino, porque ele hoje é um vereador. E simplesmente, de forma espetacular, ele reconheceu o nosso trabalho como vicentino, e como um vicentino que está na política e que honra isso e que faz jus ao ser vicentino. Então isso deixa a gente feliz, e é isso que a gente tem que esperar de pessoas que têm a mente aberta, né? Em Vaza Alegre também tem pessoas que têm a mente aberta, e eu fico sempre feliz com isso, as pessoas terem essa positividade. Com certeza. Bem, agradecendo a todo mundo, a todas as pessoas que estão nos assistindo, a cada um de coração. A gente está chegando já no final do programa. A gente combinou aqui uma conversa breve. Não derrube as coisas não, velho. Tá nervoso? A gente está tendo uma boa audiência, que bom. Porque nessa inversão de papéis as pessoas podem entrar um pouco mais em contato com a figura do ser humano Michael Martins, e não só o vereador, que muitas vezes as pessoas conhecem só a voz, só o que fulano ou fulana fala, estão podendo ver a questão do Michael Martins humano. Michael Martins que reside hoje no bairro Riachinho, numa comunidade carente, e eu queria fazer uma pergunta sincera. Será que a comunidade do Riachinho se sente representada por Michael Martins? E outra pergunta que parece muito com essa: Michael Martins representa a comunidade no qual ele reside? Bruno, eu com muito orgulho
eu represento a comunidade do bairro Riachim. É um bairro simples, é um bairro humilde, é um bairro que tem muitos problemas. Problemas na área da saúde, né? Nós temos uma unidade básica de saúde, mas ainda não é da forma que deveria ser. A gente precisa avançar mais. Nós temos muitos problemas na área de saneamento básico. Nós temos álcool, drogas e prostituição dentro do bairro Riachim de uma forma exagerada. E quando eu falo isso na Câmara, tem vereador que quer relativizar e dizer que isso tem em todo lugar, em todo mundo, né? E eu sempre estou ali fazendo esse contraponto, porque, Bruno, uma coisa é você ter a violência dentro do bairro, mas ter a consciência tranquila que está combatendo a violência. E outra coisa é você ter a violência e não estar fazendo nada por ela. Então, para combater ela. Então, eu me represento, eu me considero um representante do bairro Riachim, não só do bairro Riachim, mas como de todo o município. Eu levo a sério tudo aquilo que as pessoas trazem para me levar na Câmara Municipal. Eu já não sei te dizer se os moradores do Riachim conseguem ver em mim um representante, né? Eu não posso dizer isso, Bruno, sabe por quê? Tem sim, tem as pessoas que têm orgulho de ter a minha pessoa como vereador, mas eu não posso dizer que isso seja a maioria, porque infelizmente, Bruno, as pessoas ainda não compreendem a política. As pessoas ainda a maioria das pessoas não sabe a importância da política. Para você ter noção, quando chega um pobre, honesto, e bate na porta de um pobre, às vezes ele é recebido com desprezo. E quando chega um rico, corrupto, ladrão, que chega numa Hilux lá, e faz uma promessa que nunca vai cumprir na vida dele, ele é tratado de outra forma. Então, as pessoas elas precisam compreender mais a política. As pessoas precisam compreender que a política não é coisa para gente rico. A política é coisa para gente simples, para gente honesta. Esse nosso país, Bruno, era para ser uma maravilha, porque a maioria do povo é pobre. Então, se a maioria do povo é pobre, e a maioria desse povo que é pobre tem um voto, só era para ter gente lá representando que tivesse compromisso com o povo mais simples, o povo mais pobre, o povo da periferia. Não dá pra gente entender como é que um cara que anda de carro de luxo, usa saúde particular, não vai pro SUS, os filhos estudam em escola particular. Não dá pra gente entender como é que essas pessoas elas têm mais facilidade de dialogar com uma pessoa pobre do que um próprio pobre, do que uma pessoa humilde. Eu não estou dizendo que quem é rico não tem compromisso com quem é pobre, não. Mas a maioria não tem. A maioria das pessoas que estão na política hoje, que vieram de berço de ouro, que vivem vida de bacana, não tem compromisso com quem é humilde, com quem é simples, com quem mora na periferia. Então não dá para me entender porque que essas pessoas representam. Como é que eu vou conseguir representar uma pessoa que usa o SUS se eu não uso o SUS, cara? Como é que eu vou representar aquele garoto que está na escola pública se meu filho vai para a escola particular? E aí, Bruno, aí que vem a decepção. Infelizmente, muita gente vende o seu voto. E pobre não tem condição de comprar voto de pobre. Quem tem condição de comprar voto de pobre é quem é rico. É a pessoa que tem dinheiro. E que é a melhor coisa do mundo, é o negócio da China. O cara pega lá 100 mil, 200 mil, 300 mil e sai comprando o voto do pobre lá, da pessoa mais humilde. Ali está comprando o voto, está comprando a dignidade, está comprando a oportunidade que o cidadão tem de se expressar. Aquela pessoa, sabe o que ela vai usar? Sabe o que ela vai fazer com essa confiança que foi depositada? Vai negociar para si. Vai aproveitar que é um vereador, que é um deputado. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas a maioria, muitos fazem isso. Vai aproveitar o título de vereador, de deputado, de senador, para poder conseguir benefícios para si, para poder conseguir um contrato para uma empresa de um colega, para conseguir um emprego para um familiar, para conseguir um dinheiro na hora de uma votação. E vota contra o pobre, vota contra a pessoa simples. Então essa é a realidade do nosso país. Eu sei que eu tenho muito orgulho de representar o povo do Riachim e de todos os bairros simples e distritos da nossa cidade, né? Tenho muito orgulho
E eu tenho minha consciência tranquila, Bruno, porque meu filho, Antônio Gabriel, e a minha filha, Marina, se não rasgarem meus relatórios lá na biblioteca municipal, os meus filhos, daqui a 10, 15 anos, eles vão chegar na biblioteca e vai ter lá o relatório do pai deles como vereador do ano de 2017, do ano de 2018, do ano de 2019 e, se Deus quiser, do ano de 2020. E mesmo que tirem, mesmo que o tempo corroa lá as páginas, a traça coma, vai estar disponível aí na internet. Então, eu tenho um compromisso com o povo de Vaza Alegre, não pela exigência do povo de Vaza Alegre. O meu compromisso com o povo de Vaza Alegre é pela minha consciência. Você me conhece, Bruno. Você sabe que eu não consigo receber um salário de vereador e ficar em casa, sentado, com a perna para cima. Eu trabalho todo dia. Durante esses 3 anos e pouco de vereador, eu abri mão de 3 propostas de emprego. Uma foi no Instituto Sátiro Siebra, a outra foi numa empresa particular e a outra foi em uma outra escola, essa sendo do Estado. Eu abri mão. Por quê? Porque para mim, o que o povo de Vaza Alegre me paga como vereador é o suficiente. Dá para mim viver. Então eu tenho o quê? Eu tenho que aproveitar meu tempo para me dedicar ao povo. É para estar olhando como é que está um bairro, é para estar na Secretaria de Saúde para conseguir um exame, uma consulta, um remédio, é para dar atenção, para atender uma mensagem. Porque eu, Bruno, eu posso dizer, eu respondo todas as mensagens que chegam para mim. Me sinto triste por não conseguir resolver todos os problemas, mas ninguém fica sem ter a sua mensagem respondida, porque é o mínimo que o cidadão merece: respeito, ser atendido, ser enxergado. Então, esse sentimento que eu tenho. Me sinto, sim, um grande representante, tenho um grande compromisso com as pessoas, minha consciência é tranquila, mas as pessoas precisam avaliar melhor na hora de votar. O voto não tem preço, tem consequência, e a consequência é árdua, é dura, é 4 anos. Você ter 4 anos um vereador lhe defendendo é uma coisa. Agora, você ter 4 anos de um vereador mudo, sabe, sem lhe dar atenção, sem falar, sem brigar, sem correr atrás. Tantas conquistas, Bruno, que o povo já teve por causa da minha voz, porque eu falei. Tantas conquistas. Eu já tive a oportunidade de salvar vidas, Bruno. Teve pessoas que estavam, quando vou citar o nome, mas estavam com problema de saúde na beira da morte. E eu assumi aquele problema e ir para a secretaria, ir para o Ministério Público, a pessoa ter o seu procedimento garantido e a pessoa está viva hoje. Então, eu sou um cristão e eu lhe digo, o político que não cumprir o seu papel, ele vai pagar um preço muito caro. Porque o político, ele legisla sobre vidas. A boa atuação do político, ela faz com que uma sociedade tenha uma qualidade. Ele pode fazer com que diminua a violência, com que aumente a segurança, com que melhore a qualidade no ensino e na saúde. Ele tem um papel importante. Agora, o político que depois de eleito, ele vira as costas para o povo, ele pode estar contribuindo com toda sorte de mazela numa sociedade. Principalmente a morte dos nossos adolescentes, que hoje são vítimas do álcool e das drogas. Michel, diante de tudo isso que você falou, tanto da sua trajetória, do seu trabalho como vereador e do teu entendimento da política local, você acredita que vale a pena comprar briga, comprar mais uma vez essa briga? Você vai se candidatar a vereador, você é pré-candidato a vereador esse ano, sim ou não? Vale a pena comprar essa briga? E o que é que você acha que pode mudar durante o processo de 2020? Você acha que as pessoas acordaram? Pergunta difícil, Bruno, né? Eu acho que, olhando para o lado humano, nada que venha nos fazer sofrer vale a pena. Olhando pelo lado humano, nada que nos faz sofrer vale a pena. Mas olhando para o lado espiritual, todo sofrimento que traz dignidade, ele vale a pena. Todo sofrimento que traz uma consciência tranquila, ele vale a pena. Então, eu na política, eu sou um cristão. Eu sou pré-candidato a essa eleição. Eu digo para você que eu pensei muito em não ser.
mas as pessoas diziam, Michael, tu fez um bom trabalho, ainda não está na hora de sair, seja candidato de novo. E eu pensei, repensei, e eu falei, eu vou ser, eu sou pré-candidato a vereador. Porque o resultado dessa eleição pode fazer com que eu continue na luta e suba mais um degrau, ou pode fazer com que eu realmente me desencante com a política e me dedique um pouco a outras causas, né? A outras causas. Porque a política é a símbolo, é uma coisa que corre na veia da gente. Então, tem um momento de você entrar e tem um momento de sair. Não é eu que digo o dia que eu vou entrar e o dia que eu vou sair. É a vida, né? É o dia a dia. Eu tive o meu dia que eu entrei. Eu acho que eu nunca vou sair, porque eu sempre vou ser um cidadão político. Mas eu quero um dia poder sair do ponto de vista do político enquanto com mandato, disputando mandato, filiado a partido político, nesse sentido. Então, eu sou pré-candidato a vereador. Essa eleição ela vai dizer se o formato que eu trabalhei é um formato que deve ser. É o formato que eu trabalhei, se as pessoas compreenderam a dinâmica do meu trabalho como vereador. Se vale a pena ser honesto, se vale a pena representar de fato as pessoas, se vale a pena dar ouvido às pessoas, se vale a pena brigar. Então, essa eleição de 2020, ela vai trazer muita informação para mim. Ela vai dizer se realmente vale a pena enfrentar o sistema para ser diferente do sistema. E se eu for reeleito, né, isso aí só quem vai poder dizer é o povo de Vaz Alegre. Se eu for reeleito, eu vou continuar na luta. Eu tenho um projeto que eu não consegui implantar nesse mandato, que não era proposta de campanha minha. Eu consegui colocar muita coisa que não era proposta minha, eu consegui realizar. Inclusive o espaço da comunidade, que é um sonho coletivo. Mas eu tenho um projeto que não era meta minha, que eu quero ver em Vaz Alegre, que é uma casa de apoio para idosos. Esse projeto ele começou, teve que dar uma parada, né? E eu queria muito ver isso. Não sei se será possível, mas eu quero um dia ver isso em Vaz Alegre. Então, se eu tiver a oportunidade de ser reeleito, eu vou continuar na luta, na batalha por a sociedade. Se eu não for, eu peço a Deus que Ele me dê o discernimento para que eu possa dar uma desligada um pouco da política, para mim poder focar em outros projetos, cuidar mais da minha vida enquanto profissional. Eu sou graduado em geografia, sou especializado em políticas públicas, e quando a gente se joga na política, Bruno, você acaba não conseguindo dar uma atenção na sua carreira profissional. Porque se você fosse dividir demais, você falha num lado ou falha no outro. Então, se por acaso isso não acontecer, eu vou dar uma dedicada na minha carreira profissional, tá entendendo? Mas eu irei sim ser... sou pré-candidato a vereador. Esse resultado é importante até para mim poder compreender todo o meu trabalho, compreender toda a minha vida, todo o desenrolar do que vai vir aí pelo caminho. Eu só posso lhe desejar boa sorte diante de um processo tão cruel como acontece em Vaz Alegre. Eu tenho lembranças muito boas do período eleitoral, muito ruins também. E uma das lembranças boas é ter topado ali com o Michael Martins, ali na ladeira do hospital, quase em frente à FM. E você vinha falando da angústia de ser um candidato. E você disse que só queria... A única coisa que você queria era chegar em paz no final da campanha. E empresários pagando caro no voto de Michael Martins, R$500. R$500. Eu acho que esse ano vai subir. Vai subir um pouco, né? Vai subir um pouco. Você é valioso. E a sua candidatura, a sua proposta, aquilo que você tem feito, é uma das razões de eu não estar me candidatando esse ano. Porque se fosse para votar numa ruma de estrume que tem por aí, eu prefiro me candidatar, perder, mas votar em mim. Sabe? E é uma das razões. Vendo o trabalho, eu deixei a questão do pessoal um pouco de lado, eu saí, fui saindo, não, já tem ali aquela pessoinha, aquela estrelinha, já está brilhando ali, eu vou ajudar. Certo? Já que nós não somos um programa formal, eu posso falar isso, né? E para encerrar, porque o nosso papo está muito bom, infelizmente, pessoal, a acessibilidade aqui, eu estou em cima da tela e não consigo enxergar, peço desculpa. Eu só consigo enxergar quando as pessoas colocam palminhas. Depois Michael vai ler comentário por comentário e agradecer ao pessoal. Eu acompanhei alguns aqui no telefone, mas fica difícil de interagir para mim.
Meu papel aqui na TV Espaço da Comunidade, a partir da próxima semana, volta para a técnica. E agradecendo a Michael por esse projeto muito bacana, maravilhoso. Quando a gente discutiu o projeto da TV Espaço da Comunidade ano passado, eu fiquei protelando, não vou entrar nessa não. E quando a gente entrou, nós não conseguimos mais sair. Verdade. Porque é um espaço muito bacana. A gente sabe que vai ter que parar por conta das leis eleitorais, mas é um espaço muito bacana de debate. Quantos profissionais apareceram aqui por causa de Michael? Não era convidado para lugar nenhum em Vaza Alegre. Bastava aparecer nesse programa, no dia seguinte já tinha entrevista agendada em outros programas. Pois que bom que nós fizemos isso, abrimos as portas. Estou dizendo nós porque eu fico aqui escondidinho no computador aqui, participando junto com o Michael, que encabeça tudo. Quantas pessoas, quantas histórias maravilhosas nós escutamos aqui. E uma frase que eu ouvi da Chesca, eu guardo para mim. Para mim, uma frase que eu ouvi da Chesca, um excelente artista. Sucesso é fazer bem aquilo que você gosta e que você se dispõe a fazer. E eu acredito que nisso nós somos campeões, vencedores. Então deixar aqui uma mensagem de agradecimento ao Michael Martins pela confiança. Ele que torra muito aqui a paciência da gente e tal. Mas é para o trabalho sair bem feito, sair bonito. Agradecer a todas as pessoas que assistiram, a todo mundo que acompanhou. Aquelas pessoas que vieram assistir porque vieram ouvir o que é que Michael tinha para falar aqui, né? Muito bem, que bom que vocês assistiram pela primeira vez o nosso programa. E deixar Michael aberto aí para as considerações finais da TV Espaço da Comunidade número 20. E deixar também um relato aqui, tem outro membro super importante da nossa equipe, que é Joaquim Anderson, que acompanha o mandato do Michael antes de mim, desde 2017, ele está aí dando uma força. Está aí agora com novos empreendimentos, por isso que não está aqui com a gente hoje. Deixei até o espaço aqui no meio, ele que é mais gordo, ele fica ocupando o espaço aqui da tela, né? E deixar as palavras finais para Michael Martins. Arrochunal, vereador. Bruno, sempre serei gratidão, viu? Sempre gratidão por você, por Joaquim Anderson e por muitas e muitas pessoas que me auxiliam no dia a dia, né? Tem a Elisângela lá no Espaço da Comunidade, tem o pessoal que faz trabalho voluntário no Espaço da Comunidade, que é o Pio com violão, tem a Chesca com aula de canto, tem a Selminha, que é a psicóloga, tem o José Lopes, né, o Netinho, tem o Luiz Fernando, psicólogos também, tem a Ana Cláudia Guimarães, que é advogada. Todas essas pessoas fazem parte desse sonho, fazem parte desse projeto, que é um projeto muito bacana. Se eu esqueci alguém, me perdoe, por favor. É um projeto bacana e é isso que eu quero, sabe? Eu quero uma sociedade onde tem espaço para todo mundo. Eu quero uma sociedade que seja mais solidária, que seja mais fraterna. Eu quero uma sociedade, Bruno, onde chegue qualidade de vida dentro dos bairros mais simples do nosso município. Isso não é caro, isso não é muito difícil. O que precisa é boa vontade, o que precisa é mais empatia, o que precisa é ter a coragem de fazer aquilo que o povo quer e não precisa, para fazer aquilo que o povo às vezes não quer e precisa. É coragem de dizer que eu não vou fazer essa festa, mas em contrapartida eu vou fazer um festival de música aqui em Vaza Alegre, onde vai envolver todos os bairros e todos os distritos. E eu vou despertar novos artistas do nosso município, no canto, na música. É isso que a gente precisa. Fazer as nossas comunidades se unirem mais, ser mais fraterna, mais solidária, se ajudarem, aprender mais um com o outro. Então é esse a sociedade, o município que eu sonho e que eu acredito. E na Câmara Municipal eu não poderia lutar por algo diferente. Quem me conhece de verdade sabe que o Michael que está lá na Câmara é o mesmo Michael que trouxe para Vaza Alegre, junto com outros, o EJC, que esteve no SCC, que esteve coordenando outros grupos do nosso município. É o mesmo Michael da igreja. A única diferença é que uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Mas isso é libertador. Se as pessoas confiaram a mim vivenciar essa prática, eu não poderia ser diferente lá na Câmara Municipal. Então eu quero agradecer a todos vocês. Tem muito comentário bacana, já tem gente declarando apoio aqui, a Rosângela Costa, obrigado de coração. Tem também o Pio.
muita gente bacana. Eu vou responder depois Felipe Ferreira, Raimundo de Souza, enfim, que é o Badico. Tem muita galera bacana, um comentário, depois eu responderei todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. A nossa luta continua, a nossa batalha continua. Na Câmara Municipal, ou na rua, ou no sítio, sempre nós vamos trazer uma reflexão para que as pessoas possam enxergar a sociedade por um ângulo diferente, de uma forma diferente. Então a vocês, muito obrigado pela confiança, obrigado pelo 20º programa da TV Espaço da Comunidade e até a próxima sexta-feira, né, Bruno Seabra? É isso aí, com o apresentador já tomando o seu lugar de destaque. Obrigado a todos, um abraço carinhoso e até a próxima semana, se assim o destino nos permitir.